Bom dia a todos. Me desculpa se eu estou... Porque eu peguei aqui pelo edital, e aí aqui está 10 horas. Não, o seu é às 10, né? Às 10, né? Então estou... No edital é só da Câmara, é às 10. Elas fizeram outro edital. Então tá, desculpa. Com relação à audiência pública, nós vamos fazer até o segundo quadrimestre de 2023. Esse segundo quadrimestre de 2023, ele pega de janeiro a agosto de 2023. E nesse quadrimestre, segundo quadrimestre de 2023, ele está trazendo várias situações para os administradores, tanto da saúde, da educação e do próprio legislativo municipal, com relação às receitas dos municípios. As receitas dos municípios, todos os municípios, sem exceção, ou com alguma exceção, como Maringá, que tem uma receita própria, tanto é que, só para vocês terem ideia, o imposto de renda que era retido dos servidores, ele era uma receita própria do município. A partir de julho de 2023, toda a receita de imposto de renda, além do que é descontado dos servidores, dos prestadores de serviço que prestam serviço para o município, pessoa física, pessoa jurídica, o governo federal liberou esses recursos para os municípios. Maringá arrecadava em torno de R$50 mil mês, só dos servidores públicos. Com essa mudança, eles passaram a arrecadar, só no primeiro mês, R$500 mil. A arrecadação, nesse período, até o final de agosto, aumentou 800%. Então, nesse período, eles arrecadaram o que muitas receitas do município que anteriormente não arrecadava, ou que arrecadava e agora o imposto de renda está superando. Porque Maringá, por exemplo, aqui o prestador de serviço tem poucos. Agora que Maringá já tem o número de prestadores de serviço que prestam serviço para o município de Maringá. Um exemplo, a limpeza pública de Maringá é uma empresa terceirizada que faz. Então, essa empresa terceirizada, em relação a Itambé, quanto que não é o valor mensal que paga para essa empresa de Maringá? É um valor significativo, que isso vai incidir 4,8% sobre o valor que a empresa recebe para o município. Então, se recebe R$1 milhão, R$48 mil vai para o cofre da prefeitura. E a prefeitura de Maringá tem inúmeros casos de receitas do imposto de renda. Então, Maringá está sendo a que está mais arrecadando. Os municípios, dos municípios que eu presto serviço, tinha 2 municípios que eles tinham financeiramente em caixa em torno de R$10 milhões em caixa. Na quarta e na quinta-feira da semana passada eu fui, o município já tinha caído para 5 mil de reserva, 5 milhões. O outro município, que não é tão distante daqui, que é Terra Boa, ele já não tinha mais reserva. Por quê? O recurso que está sendo liberado para o município, ele não está sendo suficiente para cobrir as despesas dos municípios. Então, os municípios estão passando por uma situação precária em relação ao que eles arrecadavam. Só para vocês terem ideia, no ano de 2022 para o ano de 2023, até agora a receita aumentou em relação ao ano passado, a receita 3,26%.
A despesa, ela aumentou 12,8%. Então, a despesa, 3,26%. A despesa, 10,8%. Então, quer dizer, é desproporcional a receita com a despesa. Então, os municípios, aqui está até certo ponto descontrolado, mas vocês vão ver alguns índices que é preocupante para o município de Itambé. Então, pode passar aqui. Ó. Então, nós vamos fazer o segundo quadrimestre ali, né? Que é o mês, que é até o dia 30 de setembro, que nós temos o prazo para fazer. Tá? Pode passar. Os valores são de janeiro a agosto de 2023. As receitas, a previsão que foi aprovada através do orçamento encaminhado para a Câmara é esse valor. Tá? Inclusive, antecipando aqui, está sendo tramitado agora para vocês a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024, onde foi feito, e talvez tenha que ser corrigido, foi feita uma projeção em torno de 8% para aumentar a receita do ano que vem. Então, pode ser que, diante da circunstância que está, não dê os 8%, ou pode ser que mude alguma coisa, ultrapassa esses 8%. Então, nas receitas correntes, a receita tributária, impostos, taxa, contribuição de melhoria, tinha uma previsão de 1.431.000, arrecadou 2.437.000. Então, arrecadou 1 milhão a mais do que no ano anterior. Receita de contribuições, 196.000, arrecadou 454. Receita patrimonial, 247, arrecadou 650. A receita de serviço, 17.000, arrecadou 6.000 reais. Transferências correntes, que é o FPM, que é as maiores receitas do município. É o ICMS e o FPM. Foi uma previsão de 19.357.000, arrecadou 18.651.000. Outras receitas correntes, 648.294.000 arrecadou. Então, 21.837.000. Então, até o segundo quadrimestre de 2023, da previsão de 21.897, arrecadou 22.497. Então, vocês verificam aqui que arrecadou mais do que o anual previsto para 2023 até o mês de agosto de 2023. Nas transferências de capital, a previsão de 6.385.000, isso na maioria são convênios federais e até convênios estaduais. Então, 6.385.000, arrecadou 756.000. Alienação de bem, 12.000, não foi alienado nenhum bem, não foi vendido nenhum bem. Operações de crédito, tem uma previsão de 2.696 e não foi feita nenhuma operação de crédito. Então, da receita de capital de 9.094, arrecadou 756.000. Então, se nós pegar o total geral da receita de 30.992.000, arrecadou 23.252. Então, o que não está arrecadando são as receitas de capital, as transferências de capital, que seria recursos. Agora, existe a probabilidade do governo do Estado, do governo federal, liberar algum recurso, mas ainda não tem nada decidido. Com relação ao governo federal e ao governo estadual, lá nas receitas correntes, existe a probabilidade, como já o município recebeu,
para auxílio na área de enfermagem e vai receber também do Estado também para a área de enfermagem, porque tem os profissionais da área de enfermagem que trabalham dentro das entidades municipais e tem os profissionais que trabalham dentro das entidades estadual. Então, o governo do Estado vai repassar algum recurso para atender o pessoal da área de enfermagem. E colocando a questão da área de enfermagem, a receita que veio até agora, ela foi do período de maio a agosto de 2023. Aí de setembro a dezembro ainda não tem previsão de quando que eles vão liberar esses recursos. Então, eles vão ser liberados para atender o pessoal da área de enfermagem, enfermeiros, parteiras, técnicos de enfermagem, eles vão receber. E esses recursos, muitas às vezes, e já está acontecendo em alguns municípios, que é uma complementação com relação ao piso que está na lei municipal. Eles vão receber, às vezes um recebe R$200, outros recebe 500, às vezes outros recebem até mais. Inclusive, hoje, a gente já deixou certo no RH, já vai rodar a folha de pagamento separada do pessoal da saúde para ser efetuado o pagamento agora nessa folha de pagamento do mês de setembro. Então, aquele período lá de maio a agosto, que veio já o recurso, já está liberado na conta, inclusive faltava a gente definir a fonte de recurso, já foi definido hoje e já foi autorizado o RH já fazer a folha e vai ser feita uma folha complementar, tá? Das despesas. A despesa de pessoal, a previsão orçada de 17.849.000, gastou 10.192.000. Juros e encargos da dívida, R$5.000, não foi contabilizado nenhum valor. Outras despesas correntes, 10.690.000 a previsão, 10.465.000 de outras despesas correntes. Despesas de capital, 792, a previsão gastou 1.367.000. Amortização da dívida fundada, 60.000 a previsão, já gastou 37.356. Reserva de contingência, 324, a gente já falou algumas vezes o que vem a ser essa reserva de contingência. Isso, o município, obrigatoriamente, ele tem que ter isso na contabilidade e no financeiro da prefeitura, numa eventual ocorrência, como está acontecendo lá na região do Rio Grande do Sul, ele ter uma reserva para atender de emergência as necessidades que precisam ser atendidas. Despesas intra-orçamentárias, que não são despesas orçamentárias, 60.000, não foi gasto nada. Então, no total, no subtotal ali, 1.236.000 em despesa de capital, 1.404.000 que foi gasto em 2023. O total do orçamento do município, 29.782.000, foi gasto 22.063.000. O legislativo, a previsão é de 1.210.000, foi gasto 595.972. O saldo financeiro da prefeitura, o que ela tem em disponibilidade, em reserva lá, em 31 de agosto, é de R$6.126.000. Então, quer dizer, isso é uma segurança que o município de Itambé tem em 31 de agosto de ter esses R$6.126.000 de reserva lá para eventualmente
cobrir algumas despesas em razão da arrecadação que não está subindo como deveria subir. As despesas do Legislativo, ela, na parte de vencimento, 1.040.000 orçado, 536.000 empenhado e pago nas diárias 15.000 orçado, 1.750 empenhado e pago, outras despesas correntes 125.000 orçado, 55.360 empenhado e pago, equipamento e material permanente 30.000, empenhado e pago R$ 2.500. Vai fechar com os 595 que nós demonstramos no quadro anterior. O saldo em conta corrente de 218.710. Então, esse saldo aqui, que a Câmara tem em conta corrente, ele, quando chegar em 31 de dezembro, o Legislativo ele não pode ficar com esse dinheiro em caixa, ele tem que devolver para o Executivo. As metas fiscais, as dívidas. A única dívida que a Prefeitura tem é um parcelamento do INSS, de R$ 399.617. Esse valor aí, inclusive, vocês verem lá na amortização, nós voltamos, se voltarmos lá atrás, o valor que é amortizado anual, porque esse parcelamento aqui ele foi feito em 240 meses. Então, é um prazo bem longo para pagar. Então, a dívida fundada de Itambé, ela é bem reduzida em relação a outros municípios. A dívida flutuante é aquela dívida que ela é de imediato. Você comprou, empenhou, você tem que pagar. Então, nós temos ali de 2017, 2019, 2021, 2022 e temos contas a pagar de 2023. Fechou 31 de outubro, a folha de pagamento ela é fechada em agosto. No dia que fez esse controle, a folha do mês de julho ainda não tinha sido abaixada. A hora que abaixar esse valor aqui, principalmente da folha de pagamento e dos consignados, ele vai tirar daqueles 6 milhões que está da reserva lá. Tá? Então, ele vai diminuir. O contas a pagar de fornecedores, esse daí é o que vai vencer, aqui eles entregaram mercadorias e ainda tem um prazo para pagar. Tá? Então, isso aqui é a dívida flutuante. Então, o município tem uma reserva lá de 6 milhões, mas ele tem uma dívida de imediato de 2.261. Então, tem uma reserva ainda em torno de 4 milhões de reais. Os índices legais, que são a saúde, a educação, a despesa de pessoal. Na educação, nos 25%, até o mês de agosto foi aplicado 32,71%. De 25%, então, foi aplicado 32,71%. Do Fundeb, até o ano passado, era 60% ali. Passou para esse ano para 70%. Então, dos recursos que vêm da educação para pagamento de professores que estão enquadrados ali no Fundeb, até o ano passado só entrava professores que estavam em sala de aula. Por isso era 60%. A partir de 2023, ali dentro do Fundeb, entram os professores em sala de aula, os professores que estão na secretaria, o secretário, até o vigia da escola que está atendendo aqueles alunos, em especial do Fundeb, eles entram agora na despesa ali. Antes só entrava professor. Por isso que tinha em alguns municípios, e aqui teve já em épocas anteriores, é o tal do rateio que virava rateação, né? Porque aí um professor
ele recebia de rateio R$100, o outro recebia 500, aí por que o outro está recebendo 500 e um está recebendo R$100? Então aí tinha essa rateação que tinha. Hoje, dificilmente o município que não está nessa proporção de 90%, porque entrou professores que estavam em sala de aula e aqueles que não estão em sala de aula, e entrou os demais profissionais. Na saúde, o valor que tem que ser aplicado, a saúde é 15% e foi aplicado 28,03%. Então, a saúde é uma situação que em todos os municípios a despesa estão quase o dobro daquilo que é permitido pela legislação. O município, o executivo, ele não pode 15%, ele não pode só no final do exercício 14,99, 99, 99. Ele tem que aplicar o mínimo de 15%. Então aqui está com uma segurança boa. A despesa de pessoal é preocupante. O percentual mínimo ali é de 48,6%. O máximo que o Tribunal de Contas aceita, Tribunal de Contas não, a lei de responsabilidade federal permite de 54%. Então, o município de Itambé, ele está dentro 48,6%, 51,3% e 54%. Até 51,3%, o município tem alguns dos vereadores aqui que, através dos deputados que vocês representam, ou que eles representam o município de Itambé, dizer, olha, eu tenho uma emenda, eu tenho um dinheiro para liberar para o município de Itambé. Com esse percentual aqui, se não tiver a certidão do Tribunal de Contas, não sai a liberação do recurso. Então, aqui, inclusive, tem alguma situação que os jurídicos da prefeitura estão verificando para fazer alguma alteração para algumas classes da administração, que a gente vai ter que dar uma segurada para tentar abaixar esse índice. Não é em razão de que está gastando demais, é que a arrecadação que se faz o cálculo, e ali, inclusive, se vocês relembram o que nós demonstramos lá com relação à receita, ela está em torno de 29 milhões, mas ali é a receita corrente líquida, e ela é de um período móvel. Nós estamos trabalhando com o mês de agosto, ela está pegando de setembro de 2022 a agosto de 2023. Por isso que dá aquela diferença ali. Aí é excluído emendas que veio de algum governo federal ou estadual, 500 mil. E aí a despesa de pessoal, 17.390.000. Então, esse percentual aqui, ele é preocupante atualmente. Tá? E aí, em razão da receita não ter aumentado, então, automaticamente, a despesa, ela teve os reajustes que teve do salário no início do ano, ela teve alguns complementos que foram feitos até agora, que está elevando esse percentual. Aí agora eu me coloco à disposição aos senhores vereadores, aos presentes aqui, para questionarem alguma situação. Professor, já foi. Você nota, não gosto do microfone. A gente nota que os prefeitos estão entrando com essa arrecadação
numa bola de neve, que se você não arrecada, como é que você vai gastar? E os compromissos são sérios. O senhor sabe disso. Tem que ser cumprido. Se essa arrecadação não dá uma alavancada, por isso que teve prefeito, 200, quase 300 prefeitos, já lá em Curitiba, em Brasília, por aí, fuçando aí, para que a área federal, estadual, consiga, igual você falou, consiga alguns recursos extra para que possa acudir os prefeitos. Nós já temos esses 6 milhões aí, que não é praticamente tá guardado o dinheiro. Ó, já vai 1 milhão e pouco, já vai embora se não acontecer. Aí, se nós conseguir gastar isso tudo, que vai ter que gastar, que é uma reserva legal, e daí? Fica sem os milhões. Então, a gente nota que a administração, em todos os setores, se os prefeitos não der um jeito, se o governador não der um jeito de injetar nas prefeituras alguma coisa extra, né, eu acho que a gente vai ter que fechar porta, janela, porque do contrário, nós não vamos aguentar pagar. Certeza. E se deixar restos a pagar, igual o senhor sempre fala, restos a pagar, esse restos a pagar não pode crescer. Porque a mesma coisa a gente que é aposentado fazer um empréstimo consignado. Você faz hoje, você salva, pega lá no banco X e põe a casa em ordem. Você já tem um débito para o mês que vem que vai descontar no teu recebimento. Se você fizer o segundo, daqui a pouco você fica sem... O que acontece? Você fica sem jeito de mexer com o dinheiro. Você não arrecada nada, você não consegue receber mais. Então, o que o senhor acha a respeito disso? Obrigado. Essa situação tem município bem vizinho nosso aqui, que ele está passando por uma situação que os consignados que está sendo retido do servidor, eles não estão conseguindo repassar para os bancos. E aí os bancos vai cobrar de quem? Do servidor. E o servidor já pagou. Tá? Então está tendo um município vizinho nosso aqui que está passando por dificuldades piores. Aqui não está passando por dificuldade ainda, tá? Mas é preocupante essa situação. Em todos os municípios, inclusive na quinta-feira, nós tivemos a reunião de todos os contadores e controladores internos da AMUSEP, lá no salão da AMUSEP. Os contadores e os controladores internos pediram, porque eu coordeno o grupo de contadores e de controladores internos da AMUSEP, pediram para que eu fosse na reunião dos prefeitos na sexta-feira e colocasse todos os pontos que a gente colocou para os contadores, para eles conversarem com os seus prefeitos, para se preocuparem com a arrecadação e com as despesas. Um exemplo, que os prefeitos estão indo a Curitiba, estão indo a Brasília, o próprio governo federal e o próprio governo estadual, através das associações, no caso do Paraná, a AMP, e a nível de Brasil, a CNM, estão orientando que os prefeitos revejam as plantas genéricas de valores para cobrança do IPTU. Aí os prefeitos, na sexta-feira, eles levantaram e disseram: Paulo, o ano que vem tem eleição. O ano que vem tem eleição. Os vereadores vão aprovar o aumento da planta genérica de valores? Nós, prefeitos, vamos mandar um projeto de lei para o legislativo. O único prefeito dos 30 municípios da AMUSEP que está fazendo com uma empresa do Estado de São Paulo o levantamento e diz que vai encaminhar à Câmara de Vereadores é Nova Esperança. Mas só que o valor que ele já vem atualizando na planta de genérica de valores não está tão desatualizada como demais municípios. Então, aí
a MP e a CNM estão pedindo para que os municípios verificam a questão das receitas municipais. Se nós pegar essa transparência nossa aqui e ver as receitas lá que nós arrecadamos de impostos, de ISS, imposto de renda, beirou 3 milhões. A arrecadação total deu 30 milhões. Quer dizer, nós estamos arrecadando 10% e o ICMS e o FPM ele está superando em muito. É a maior arrecadação que o município tem. Por quê? O ICMS existe, as prefeituras pagam uma consultoria para que levantam um exemplo. Hoje tem aqui como é que é? A Cocari e tem tem um cerealista ali, um exemplo, tá? Tem um outro concorrente da Cocari ali. Mas, às vezes, no passado, muitos agricultores entregavam a soja lá em Sarandi, porque tinha uma cerealista lá que pagava mais. Na hora que ele entregava a soja, tanto na Cocari, ou como lá nesse cerealista, na Cocari, de maneira especial, na hora que o produtor entregava lá 100 sacos de soja, ele entregava para registro lá, era a pauta que estava lá na lousa. Um exemplo, R$100 a saca de soja. A hora que ele ia vender, ele vendia a R$120. Esses R$20 que era complementação, as cooperativas, de maneira especial o cerealista, eles não informavam para a Secretaria de Fazenda do Estado, para não pagar imposto. E aí o município perdia essa diferença na arrecadação. Aí as prefeituras tiveram que contratar empresas, consultoria, para fazer esse levantamento. Tá? Ô Paulo, vendo aí, né, a tua explanação, a questão do município, a questão financeira do município, igual o vereador Capozzi falou aqui, que nós temos uma reserva, mas também é preocupante, e também não está igual umas cidades vizinhas aí que a gente vê, até por conta do meu trabalho, eu visito a região inteira, converso com alguns vereadores, alguns prefeitos, mas a gente sabia que existia uma mudança de governo. Existia uma mudança, principalmente no governo federal, falando aqui do FPM, né, do ICMS. Então, assim, o que a gente vai ter que fazer? Eu vejo, né? Você que é mestre aí em números, né? Sabe, já passou por várias administrações. É igual na casa da gente. A gente vai ter que priorizar, né? Até que essa situação se resolva. Alguns prefeitos, eu acho que foi até o caso aqui de Itambé, se precaveram, né? Outros prefeitos achavam que nós tivemos um período aí que os municípios receberam muito recurso. Mas, assim, é igual na casa da gente. Existem momentos que o dinheiro está ali e a gente pode fazer algumas coisas, e tem momentos que a gente fala, lá na frente a gente pode. Então, você tem que ter essa reserva, né? Eu tive essa semana passada, lá no posto de saúde, né, no CRAS, conversei com uma pessoa lá, e ela falou, realmente, os recursos são escassos, está o pessoal da saúde aí. Então, assim, é o momento da gente ver e priorizar o que realmente precisa: saúde, educação, o funcionalismo público, igual você citou aí, a questão das enfermeiras, do piso e tal, para que a gente possa ajudar aí o executivo e passar essa fase, né? Eu acho que os prefeitos têm que cobrar mesmo do governo federal para que a gente possa melhorar, porque não é só Itambé que está passando por isso. Eu acho que, igual eu te falei aqui, é uma das cidades que eu acho que ainda bem que tem essa reserva e que tem pessoas capacitadas em você, o pessoal que está lá, mas é preocupante e a gente precisa resolver isso daí junto, né? Não, realmente, voltando na reunião da AMUSEP, os prefeitos que estavam lá, eles levantaram e cada um colocou a sua situação, tá? Que aí tinha alguns municípios que, como Itambé, tem essa reserva, mas tem município que chegou lá e falou, eu não tenho reserva nenhuma,
Tá? Então eu tenho que passar com a corda no pescoço. E é igual o município, cheguei no município, eles mostraram, isso foi a semana passada, quinta-feira da semana passada. Eles, na quinta-feira da semana passada, nós já no mês de setembro, na quarta-feira eles terminaram de pagar os últimos empenhos do mês de agosto. Perdão, do mês de julho, até o dia 31 de julho. O mês de agosto não tinha pago nada, só a folha de pagamento. Tá? E os fornecedores, e era um dos municípios que a gente que percorre vários municípios por aí, falou, olha, Paulo, lá em tal lugar eu gosto de vender, porque lá eu vendo e recebo. Agora eles vendem e não recebem. Tá? Ô Paulo, vamos lá, em relação a essa questão, qual que é a sua projeção, mediante todo o cenário, essas mudanças fiscais de arrecadação e tudo mais, para fechamento de 2024? 2023. Não, projeção 2024, tá? Uhum. Pensando lá na frente, fechamento. Mediante essas mudanças que estão tendo em relação de arrecadação. E assim, olhando hoje os números de Itambé, se fosse para fechar um pouco a questão da torneira, qual setor específico hoje que a gente tem? O município hoje teria fôlego para poder segurar um pouco o gasto, sem onerar ou sem prejudicar alguns benefícios específicos à população? Hoje, especificamente, igual a gente colocou ali a questão dos percentuais, saúde, educação e a folha de pagamento. Então, hoje seria mais a questão da preocupação, e aí o índice lá, como eu coloquei, ele é em relação ao que arrecada. Arrecadou, você vai diminuir o percentual. Então, a expectativa que tem para 2023, até complementando, o governo federal e até o próprio governo estadual, eles perderam muita receita durante esse ano. Eles perderam, não, eles criaram algum sistema, por exemplo, carros populares, carros até um determinado valor, com isenção parcial do ICMS e com isenção parcial dos impostos federais. E aí isso influenciou mais para os municípios do que para os estados e o governo federal. Como o estado do Paraná, através do atual governador, ele está fazendo uma previsão lá, uma expectativa, e está todos os prefeitos com a cabeça erguida, porque ele quer ajudar e ele vai ajudar os municípios para que eles possam vencer esses desafios. Só que esses desafios para 2024 vai depender de vários fatores. Vai depender da questão de produção, tá, agrícola, a questão dos valores que esses produtos serão movimentado a parte financeira do Estado. Então, vai depender de várias situações para que 2024 não tenha a mesma situação, das despesas serem bem maiores do que as receitas. Então, o que nós temos que ter a expectativa? Que as receitas deverão subir, não é que elas vão subir, deverão subir. Então, essas expectativas de colocar aqui para você, olha, existe alguma situação que realmente vai melhorar. Na reunião do que nós tivemos com os prefeitos, está todos eles em situação de expectativa. Não tem assim, olha, vai o nosso ICMS. Eu tive conversando com um profissional que mexe com essa situação do ICMS, porque o último prazo para que as prefeituras recorrem do índice do ICMS que vai receber o ano que vem é até o dia 30 agora de setembro. Até domingo é o prazo para entrar com recurso daquilo que foi informado pelas cooperativas, pelos fornecedores, enfim, pelo todo o comércio informou a efeito de
para fazer o novo índice do ICMS de todos os municípios do Paraná, do Brasil inteiro. Que o FPM, e aí, inclusive, no fundo de participação, para os municípios como o município de Itambé, até 10.188 habitantes, é 0,6%. Município com 10.189, até um outro limite, é 0,8%. Como Floresta. Floresta já está enquadrando nesse 0,8%. O FPM deles vai ser maior do que o de Itambé. Então, é essa a expectativa que Floresta tem. Com relação ao ICMS, já é menor do que Itambé, em razão do limite de produção que tem. Então, a expectativa, vereador, ela ainda está meio insegura com relação, com essa mudança de governo, que teve essas isenções, que teve na área dos veículos, ela trouxe consequências para esse ano, para os municípios. E a expectativa para o ano que vem, a gente também está meio inseguro do que pode aumentar. Tá? Já o município de Itambé, do ITR, inclusive o doutor ali, ele fez o curso da Receita Federal para o imposto do ITR ser 100% daquilo que vocês pagam de ITR, 100% fica para o município. Tá? Só que já teve outro que já fez o curso, não? Ele já está aplicando Já. Então, se não tiver no município um profissional, um funcionário, um servidor da prefeitura que não fez o curso junto à Receita Federal, aí volta lá atrás nos 50%. 50% da União e 50% do município. Tendo o servidor que fez o treinamento e fez o cadastro, aí é 100% do que recolhe do ITR. Então, isso... Quando o governador falou assim, 260 e poucos milhões na área da saúde. Esse dinheiro do Estado, será que é através de emenda de deputados estaduais ou através do posto de saúde de nós, passar para que possa atingir a área da saúde nos pré-exames? Inclusive, dentro das expectativas lá que está esse cálculo que ele fez é justamente para isso que você colocou, das áreas de exame, ele já vai quase que carimbar o recurso que ele vai transferir. Tá? E ele vai também, com relação às enfermagens, que é aquilo que eu coloquei, o que a União liberou até agora, de maio a agosto, foi para um determinado segmento, que já são na área do pessoal da saúde, eles têm lá, através de um site lá, que tem o que cada servidor recebe, né, e as diferenças que tem que ser pago a cada um deles. Então, esses valores, eles vão ser complementares. E o Estado, além desses questão de exame, também quer fazer a complementação para outros servidores que não foram atingidos nessa situação aqui. Tá? Bem, bom dia a todos. Paulo, já não vou fazer uma pergunta, que o vereador tirou toda a dúvida já. Eu quero aqui te agradecer por essa audiência, né? Sempre você está à disposição, sempre tirando as dúvidas do pessoal. E muito obrigado dessa Casa de Leis. Agradecer o pessoal da saúde, né, que nos esclareceu algumas dúvidas, a todos os presentes, aos vereadores que se interessou em vir ouvir o Paulo, né, as explicações. Eu quero aqui agradecer e dizer muito obrigado a todos vocês.
Muito obrigado. O Dinda, nós se conhecemos, eu estou com 40 anos agora, né? Mas a gente se conhece há quase 50 anos atrás, né? Eu aprendi a jogar baralho, desculpa eu fazer essa colocação aqui, aprendi a jogar baralho na casa dele, lá do pai dele, dos irmãos, tudo lá, aprendemos a jogar baralho lá. Era quase toda noite jogando baralho. Era pingo, né? Pingo. Tá? Então, muito obrigado, desculpa de alguma expressão que a gente coloca, né? Mas muito obrigado e que Deus continua nos abençoando.